Hebreus, capítulo de número 12. Eu quero ler com os irmãos apenas os versos 1 a 3. Hebreus, capítulo 12, apenas os versos 1 a 3. Todos acharam? Eu vou ler com os irmãos o texto que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele, Jesus, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando-vos em vossa alma. Queremos, irmãos, ter uma breve reflexão sobre esse momento de travessia de um ano para o outro. Na verdade, é apenas o continuar da vida. É como qualquer outro dia da semana que você dorme, acorda e continua vivendo. Nós emprestamos uma espécie de magia para esse dia especial que é a virada do ano. E muitos até acreditam sim, que na virada do ano, bons ventos virão, sortes melhores acontecerão, e uma auréola de prosperidade o seguirá. É apenas a continuidade da vida. Diante das expectativas, desejos e esperanças que surgem num dia singular como esse, nós temos que concordar com o escritor inglês, Charles Lamb, que dizia o seguinte: ninguém observa o 1º de janeiro com indiferença. Todos nós, em alguma medida, criamos expectativas, olhamos para trás, fazemos uma retrospectiva, consideramos a vida, pensamos em algo a deixar, em algo a buscar, pensamos em erros que fizemos e em correções que devemos fazer para o próximo ano, pensamos em alvos e metas não atingidas no ano anterior, mas que queremos renová-las ou refazê-las para um ano seguinte. Bill Vaughan, também um escritor americano, ele vai dizer o seguinte, que um otimista, ele fica acordado até meia-noite para ver a entrada do ano novo. Um pessimista, ele fica acordado até meia-noite para ter a certeza de que o velho ano acabou. É uma questão de perspectiva. Eu quero deixar você com esses pensamentos introdutórios e correr com você também no pensamento lá para a carta aos Hebreus. Essa carta aos Hebreus, como diz o texto, ela foi escrita aos Hebreus, ou seja, aos judeus que viviam na dispersão, espalhados por toda aquela região, seja da Palestina, seja da Ásia, seja já entrando para outros países onde o evangelho havia alcançado. O autor escreve aos Hebreus, incentivando esses hebreus, esses judeus que creram em Cristo Jesus, a continuarem firmes no evangelho, a não desanimarem diante dos problemas que viriam. De acordo com alguns estudiosos, irmãos, possivelmente essa carta tenha sido escrita por volta do ano 65 ou quase o ano 70, porque ainda havia o templo de pé. Se você ler toda a carta, você vai perceber que o autor escreve dizendo que os sacrifícios que acontecem lá no templo já não faz mais sentido para nós cristãos, porque Cristo cumpriu toda a lei, cumpriu todo o cerimonial, e agora tudo aquilo era apenas sombras de coisas que se realizaram na pessoa de Jesus. Portanto, os sacrifícios para nós cristãos não têm mais valor algum. Na concepção do autor, na construção da sua carta, parece-nos perceber que ainda havia o templo em Jerusalém. Ele fala de alguns cristãos que já haviam sofrido, inclusive, perseguições, tribulações, cadeias e sofrimentos por causa da fé. Não havia ainda chegada aquela grande tribulação e aquela grande perseguição que viria no finalzinho do governo de Nero e depois na continuidade com Tito Vespasiano, que seria o continuador do império. Ele próprio destruiria Jerusalém e seria uma perseguição acirrada contra os judeus e também depois contra os cristãos.
Parece que não tinha chegado nesse momento, mas esses cristãos aqui da carta aos Hebreus já estavam sofrendo perseguições. Em alguma medida, alguns estudiosos entendem que possivelmente essas perseguições, cadeias, prisões, torturas que alguns já passaram, se remetia aos cristãos de Roma, em especial, quando eles foram expulsos pelo imperador Cláudio, que fora antes de Nero. Lá pelo ano 49, mais ou menos, quando você lê a história de Atos, narrada por Lucas, ele vai dizer, por exemplo, que os judeus foram expulsos de Roma. Inclusive, Áquila, Priscila, vieram eles para Corinto e ali, para Éfeso, e ali encontraram e conheceram Paulo, e ali Paulo trabalhou com eles fazendo tendas, mas que os judeus tinham sido expulsos de Roma. Cristãos viveram momentos cruciais, difíceis. Então, alguns vão entender que essa carta foi escrita reportando a esses períodos de tribulação já acontecendo. Outros estudiosos vão entender que a carta foi escrita já no finalzinho do governo de Nero, quando ele já começa, antes de incendiar Roma, estender sofrimentos e perseguições já aos cristãos. Então, há uma dúvida ainda da exatidão. Ligado a essa questão, a dúvida também é quem escreveu a carta. Percebe-se que ele era um homem extremamente culto, ou uma mulher. Uma pessoa extremamente culta. É uma pessoa que conhecia muito bem os vernáculos da língua grega de forma tão apropriada que ele constrói a sua narrativa e as suas sentenças muito bem elaboradas, de modo que não era um Pedro, um pescador qualquer, mas era uma pessoa com uma capacidade intelectual muito grande pela maneira como ele escreve, e a gente não percebe isso no português, porque para nós foi vertido já de uma forma bem clássica, mas lá na língua grega é um grego estilizado, é um grego muito bem trabalhado, é um grego de alguém que conhecia muito bem a língua e as suas construções. Dizem que pode ter sido Paulo, porque Paulo era esse grande sábio. Dizem que poderia ter também, quem sabe, sido Apolo, que era um homem também extremamente bem capacitado e conhecedor. Outros vão dizer que poderia ter sido Priscila, uma mulher também, colega de trabalho de Paulo na questão missionária e que conhecia muito bem a Escritura. E alguns vão dizer que não, realmente era uma mulher. Lá no capítulo 13, finalzinho da carta, essa pessoa vai dizer: escrevo-te resumidamente, mas gastou 13 longos capítulos, então deve ter sido uma mulher. Esse é um pensamento apenas ilustrativo, não se sabe quem foi, mas sabe-se que era uma pessoa extremamente bem capacitada. Não se sabe exatamente o momento que foi escrito o texto, mas o alvo principal era estimular os crentes a não desanimarem. Momentos difíceis eles já estavam vivendo, momentos piores ainda viriam, mas não desanimem. E nós temos, meus irmãos, uma tendência muitas vezes de perder o ritmo da caminhada. Nós fazemos isso durante o ano, ou não. Ontem ou hoje, quantos de vocês refizeram votos? Eu planejei para esse próximo ano ler mais. Eu planejei para esse próximo ano ser um melhor marido, uma melhor esposa. Eu planejei para esse próximo ano cuidar melhor da minha família, das finanças. Se você não fez isso, meu irmão, minha irmã, você está perdendo, devia ter feito. Né? Nós precisamos refazer os nossos votos sempre. Precisamos fazer um checklist sempre em nossa vida e realinhar a nossa vida com os comportamentos do Evangelho. Então, é nesse tom que eu quero conversar com os irmãos nesta oportunidade, nesse tema ali. Novo ano, novo tempo. Nós não estamos começando apenas um novo tempo nas cercanias da política e da economia brasileira. Nós não estamos começando um novo tempo apenas em algumas questões que, quem sabe, afligem a nossa alma, mas é um novo tempo. Deus está dando uma nova oportunidade de vida para mim e para você. Um novo ano se começa. Será que Deus vai me dar os 365 dias desse ano? Não sei, mas o primeiro dia Ele já me deu. Eu preciso pensar na vida e preciso acreditar na vida como se eu fosse continuar vivendo e viver essa vida de modo agradável ao Senhor. Então, eu quero conversar com você nessa temática e dizer para você, primeira coisa, que no novo ano,
diante dessa perspectiva de andar com Deus, corra com perseverança. E é isso que o autor vai dizer aqui, então, corra com perseverança. Olhe o versículo de número 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que está proposta para você, meu irmão? Atos 1:8, o que Jesus disse ali? E sereis minhas testemunhas. Você é uma testemunha de Jesus. Você precisa encarnar essa realidade de viver a vida cristã sendo uma testemunha de Jesus. E uma testemunha é aquela pessoa que fala sobre o que viu, sobre o que ouviu, sobre o que percebeu, sobre a sua compreensão de um fato. Imagine você andando na avenida e de repente você vê um acidente de moto. Quem bateu? Foi a moto que bateu no carro? Foi o carro que bateu na moto? Como aconteceu aquela situação? Você teve o seu ângulo de visão. Talvez o outro, do outro lado da rua, pode ter percebido de uma outra forma, mas você é uma testemunha do acidente. Cristão é aquele que dá testemunho do que viu e do que ouviu a respeito do Evangelho. Onde você viu? Na Escritura. Você viu na Escritura as verdades do Evangelho. Então, voltando aqui, amados, o autor descreve aqui, ou descrevera, melhor dizendo, no capítulo 11, a chamada galeria dos heróis da fé. Ele vai dizer que ali, pela fé, Noé, pela fé, Abel, pela fé, Josué, pela fé, Moisés, ele vai dizendo muitos que pela fé viveram de fato e venceram, ou viveram de fato pela fé e até morreram. Ele vai dizer isso um pouco mais lá à frente. Então, essa galeria dos heróis da fé, presente ali em toda a história da cristandade, desde a criação até os seus dias, é reportado de forma bastante clássica e clara pelo autor aos Hebreus. Eras e eras se passaram desde a criação, mas aqueles que temeram a Deus atravessaram essa história e viram certamente muitos feitos do Senhor e poderiam ser testemunhas do Senhor Deus Todo-Poderoso. E a Escritura vai falar isso em vários lugares. Vós sois as minhas testemunhas. Não só um convite a ser, mas a afirmativa e a asseveração de que cada um daqueles que viveram na história no temor do Senhor são testemunhas de Deus. Sem perder de vista o alvo da vida, a coerência na relação com Deus, com o mundo e com o próximo, vós sois as minhas testemunhas. Ao observarmos, irmãos, e conversarmos, quem sabe, com pessoas à nossa volta, em nossos dias, nós vamos ver também que nesse tempo de virada do ano, como estamos vivendo, nós vamos perceber pessoas reflexivas, pessoas que pararam, quem sabe, durante essa última semana e começaram a fazer anotações dos seus erros e acertos, dos seus sonhos frustrados, dos seus sonhos renovados, de propostas agora recolocadas diante do Senhor, num desejo de ser uma melhor testemunha do reino de Deus. Por muitas vezes, nós perdemos a esperança, por muitas vezes, estamos com medo, mas sempre nós olharemos nessa época no intuito de querer viver melhor com o Senhor. Existe muita gente ansiosa, muita gente apreensiva, porque quem sabe no apresentar de um novo ano, uma nova página em branco se aparece e o que eu vou escrever na minha história? Como é que será esse ano no decorrer da minha vida? E isso gera uma certa angústia. Pensar no futuro gera uma certa inquietação. Eu estou fazendo propósitos, estou fazendo renovação de votos, estou me colocando diante do Senhor, e isso exige de mim, isso coloca-me numa situação de comprometimento e busca pela perfeição. Paulo diz, eu não alcancei ainda, mas uma coisa faço, esquecendo o que ficou para trás, eu continuo para frente. Eu tenho um alvo, eu preciso chegar lá nesse alvo, eu quero chegar lá nesse alvo. Dizia o velho Sêneca, um filósofo lá dos tempos socráticos ou pré-socráticos, que quem não sabe para onde vai, qualquer vento serve. Alguém já disse, em outras palavras,
Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho tá bom. Para onde você está indo? Para onde você está indo na sua relação com Deus? Você tem um alvo para esse ano? Eu estava acompanhando um grupo, aliás, estou acompanhando um grupo de pastores e colegas, e um deles disse: o meu alvo para esse ano é que eu consiga ler 40 livros de edificação para a minha fé. Eu falei: meu pai, eu estou querendo ler 10 e o camarada que está querendo ler 40. Não é? Nós precisamos de alvos. Se você não estabelece um alvo, você não faz nada. Na nossa vida financeira também temos que ter alvos. Esse ano eu quero economizar R$ 5.000 até no final do ano, porque eu quero ir para Gramados. Então você precisa estabelecer o seu alvo e você precisa trabalhar esse alvo durante o ano. Na sua vida como pessoa, como mulher, como marido, como filho, como pai, como mãe, como vó, você precisa estabelecer alvos. O que é que eu quero? Então, na nossa vida cristã, nós também precisamos saber onde estamos indo. O autor aos Hebreus, irmãos, voltando aqui para a carta, ele estimula os crentes dos seus dias a olharem para a fé e para a obediência daqueles que já venceram. Aí você olha como cristão na vida de outros irmãos que tiveram uma vida cristã tão bela, tão dedicada, tão consagrada, e você fica às vezes apenas com dor de cotovelo, não é como diz o nosso ditado popular. Você fica apenas a lamentar: por que eles conseguiram, por que eu não consigo? Talvez faltou você estabelecer um alvo e perseguir esse alvo. Talvez tenha faltado você se colocar com franqueza diante do Senhor, dizendo: Deus, eu quero buscar isso para a minha vida esse ano, e uma coisa faço, esquecendo o que ficou para trás, eu quero perseguir esse alvo. Faça isso, irmão, minha irmã, busque alvos que glorifiquem o Senhor, que enriqueçam e que construam a sua vida. Olha de novo aí o versículo 1 no capítulo 12. Irmãos, portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, Abraão, Moisés, Paulo, Tiago, Tito, Ashbel Green Simonton, Jonathan Edwards, pastores da sua época, irmãos do passado, seu pai, sua mãe, pessoas que deram um bom testemunho da fé. Nós temos uma grande galeria de pessoas à nossa volta que nos servem como estímulos. É como se essas pessoas estivessem assentadas lá nas arenas daquela época, enquanto eles corriam a corrida, e aqueles que já venceram estão nas galerias, nos assentos das arenas, torcendo por você. É isso que a Bíblia diz. Nós temos à nossa volta uma grande galeria de pessoas que já venceram, que já estão com o Senhor, e servem-nos de impulso, servem-nos de exemplo. Mas o autor vai dizer aqui: eu preciso desembaraçar-me de todo o peso que me segura, e preciso me desembaraçar, inclusive, do pecado que me assedia, que me prende. Quando você vai ver as Olimpíadas, eu sou ruim para guardar nomes de atletas, né? Mas quando você vai ver as Olimpíadas e vai para a área de natação, a gente fica observando aqueles meninos, eles são pelados, no sentido de não terem pelos no corpo. Eles se depilam da planta do pé ao alto da cabeça, porque qualquer pelo na natação seguraria-os e os impediria, quem sabe, de ter um pouco mais de lisura, de velocidade na água. Não é errado ter pelo no corpo, mas ali, para aquele momento da prova, seria uma coisa que te seguraria, que te impediria de ter um bom rendimento. É isso que o autor está dizendo: desembaraçando-nos de todo o peso. Coisas que não são pecaminosas, mas coisas que você está carregando e que atrapalham muitas vezes você de ter um bom rendimento na vida cristã. E também desembaraçando-nos do pecado. A luta contra o pecado não pode parar. Todo crente precisa lutar contra o pecado. Então, para correr com perseverança, meus irmãos, é preciso se desembaraçar de estorvos, é preciso se desembaraçar de coisas que te seguram, que te impedem de uma caminhada um pouco melhor. E o autor diz isso aqui no versículo 1. Eu quero convidar você, se não fez ainda o seu checklist, se você não parou ainda para refletir como você vai viver esse próximo ano, tire um tempinho essa semana e faça isso.
Pense em como você viveu esse ano passado. Foi bom na sua vida cristã? Você teve um bom rendimento, cresceu, amadureceu, se tornou um crente melhor? Ou não? Precisa melhorar? E na sua vida pessoal, na sua vida em família, na sua vida profissional, você foi melhor do que esse ano passado? Então, reflita. Pense nessas coisas que de repente você precisa melhorar. Pense em coisas que não são necessárias na caminhada e que podem ser deixadas para trás. Segunda coisa, no ano novo, não desvie os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Os crentes aqui, meus irmãos, nos dias da carta aos Hebreus, eles estavam perdendo de vista a pessoa de Jesus, estavam caindo numa espécie de letargia, de apenas um costume religioso, e estavam muitos deles retrocedendo ao invés de crescer mais e mais. Volte para o capítulo 5 comigo. Capítulo 5, versículos 12 e 13. Volta aí na sua Bíblia. O texto diz assim, Hebreus 5, 12 e 13, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque ainda é criança. Quanto tempo você tem de fé cristã? Quantos anos você tem de convertido? O autor vai dizer, olha, pelo tempo que vocês têm de fé, alguns de vocês deveriam ser mestres. Deveriam estar ensinando nas classes de escola dominical, deveriam estar pregando nas necessidades da igreja, deveriam estar ministrando para casais, ministrando para jovens, ministrando para homens. Alguns de vocês, pelo tempo que são crentes, deveriam ter uma bagagem muito maior e se envolverem muito mais na causa de Cristo. Mas vocês se tornaram como aquelas pessoas que ainda têm necessidade de leite, de alguém que ensine para vocês o beabá, quando fala aqui em princípios elementares, a palavrinha estoireia, lá no grego, significa as coisas mais rudimentares, aquele beabá, aquela coisa básica, que todo mundo sabe, mas porque você não cresce na fé, você precisa ficar sempre ouvindo essas mesmas coisas. Jesus te ama, meu irmão, olha, perdoa o seu irmão que te ofendeu, meu irmão, olha, seja paciente. Precisa de ficar ouvindo coisas básicas, e não cresce, e não busca mais, e não desenvolve mais. Se você está no capítulo 5, olha rapidamente o primeiro versículo do capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, olha só, se você entende que é o beabá doutrinário, você já sabe isso, deixa isso de lado e enfia a cara para crescer mais. O que são os princípios elementares da doutrina de Cristo? O autor vai dizer aqui, a base do arrependimento, obras mortas, a fé em Deus, ensino de batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos, juízo eterno. Isso é beabá da fé. Isso todo crente tem que saber de cara. Então deixe essas coisas de lado, porque você já sabe, e parta para coisas mais profundas. Parta para coisas mais complexas da fé cristã. Busque mais compromisso no seu aprendizado e no seu crescimento. Mas ele vai dizer, voltando lá para o capítulo 5, alguns de vocês, pelo tempo que são crentes, deveriam ser mestres, mas ainda estão como crianças, precisando de leitinho espiritual. Então, queridos irmãos, essa é a realidade daqueles irmãos lá daquela época. Eu quero me recusar a crer que essa é a realidade da nossa igreja. Que cada um dos irmãos com 5, 10, 15 anos de cristianismo já tem competência para ser maduros e para conduzir outros à fé em Cristo Jesus. Quando você lê o capítulo 10, verso 25, olha aí, é um texto que você conhece também muito bem. O texto vai dizer, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestação aos outros. Onde está a outra metade da igreja?
que deveria estar aqui? Deixando de congregar como alguns fazem. Tem todos eles um motivo real? Não sei. Não estou aqui para julgar nenhum deles, né? Mas tem todos eles um real motivo para não buscarem o Senhor nesse primeiro dia do ano, consagrando as suas vidas e servindo e desejosos de servir o Senhor? Será que não é só a canseira do dia, porque teve que fazer muita comida, lavar muita louça, ficou cansado e agora estão indispostos de virem à casa do Senhor? Você que está me ouvindo aí, meu irmão, minha irmã, pela internet, se for esse o seu caso, recomece com o Senhor. Consagre a sua vida a uma vida de não seguir os costumes errados, deixando de congregar por pouca coisa. Hoje é dia da ceia do Senhor. O crente não poderia jamais faltar em culto algum, menos ainda no dia da ceia do Senhor. Não é um assunto de só menos importância, não é um assunto banal. Capítulo 10, versículo 38 e 39, se você olha lá para mim, capítulo 10, versículo 38 e 39, diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder, ou seja, se ele voltar para trás, a minha alma não se compraz nele, eu não terei alegria nesse crente. Nós, porém, diz o autor, não somos aqueles que retrocedem, somos aqueles que avançam para frente, somos aqueles que buscam conservar a alma para a glória de Deus. Essa era a realidade da igreja lá de Hebreus. Cristãos que estavam caindo numa frieza, cristãos que estavam perdendo o alvo, porque perderam Jesus de vista. Não perca Jesus de vista, não desvie os seus olhos de Jesus. Olha o versículo 2, no capítulo 12, volta para o seu texto principal, 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ele tinha tudo, ele tinha toda a glória, ele tinha toda a alegria, como Deus, no lugar perfeito, mas ele se esvaziou de si mesmo para abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Olhe para o exemplo de Jesus, olhe para o Senhor. Muitas pessoas querem ter segurança de encontrar um futuro previsível para esse próximo ano. Aí eles vão para os jornais e leem lá a coluna de horóscopo. Qual é a minha sorte para esse ano? Ou então buscam os tarôs, os búzios, os fetiches, as mães de santo, e eu estou falando de crente. Tem muito crente querendo buscar alternativas para a sua vida naquilo que o mundo pagão prega. Se tivesse um culto à virada do ano, você viria de branco para a igreja? Não é? Poderia vir, não tem problema nenhum. Mas se você falasse, não, eu vou porque é dia de ano e o branco é a cor da sorte. Não é? Tem muito crente que faz isso, irmãos. Não é? Não podemos tirar os olhos de Jesus, não podemos crer ou buscar refúgio em outra coisa que não sejam as verdades do Evangelho. Infelizmente, como dissemos, muitos cristãos, ao invés de buscar os ensinos da Bíblia, buscam os comportamentos de uma sociedade caída. João vai dizer o que lá na carta? O mundo jaz no maligno. Os comportamentos do mundo não são balizas para o crente. Os princípios que o mundo ensina não são verdades que o cristianismo deve perseguir, deve seguir. O cristão precisa olhar para Jesus. Quais são os ensinos de Jesus? Quais são os princípios de Jesus? Quais são as realidades que a palavra nos traz através dos apóstolos de Jesus, de modo tal que eu viva uma vida consagrada ao Senhor? Então, olhar firmemente para Jesus implica em ter a nossa atenção, implica em ter a nossa confiança, implica em ter os nossos valores e princípios focados no ensino de Jesus, na doutrina dos apóstolos. No novo ano, não tire os olhos de Jesus. Você leu a Bíblia toda em 2022? Não leu? Deveria ter lido. Comece essa semana
3 capítulos por dia, 5 aos domingos. E você vai ler a Bíblia toda do dia 1º de janeiro ao dia 26 de dezembro. Sobra uma semana para você descansar, para no ano seguinte começar de novo. 3 capítulos por dia, 5 aos domingos. Ou então, pegue o seu boletim, o pastor coloca todo ano no seu boletim uma sequência de leitura bíblica de forma tal que você vai ler a Bíblia toda nesse ano. Aí quando a gente pergunta, lembra que está escrito lá em João 3,18? Ah, pastor, eu só sei o João 3,16. Não lê a Bíblia? Né? Irmãos, precisamos ler a Bíblia. Imagine se o nosso Brasil cair, como alguns países já caíram no século passado, numa situação onde a Bíblia é proibida, onde o crente não pode ter uma Bíblia em casa, onde as Bíblias são amontoadas e queimadas em praça pública. Imagine se você não tem mais esse recurso. Será que nós poderíamos vir para a igreja e juntar a nós mesmos e começar a pregar num texto? Eu vou falar o João 3,16, fale o 17, fale o 18, fale o 19, fale o 20, e nós vamos reconstruir o texto e vamos meditar nesse texto. Talvez nós não conseguiríamos remontar textos bíblicos, porque não dedicamos tempo ao nosso aprendizado, não dedicamos tempo à leitura da palavra de Deus. Aí nós falamos, Senhor, a tua palavra é meu alimento, o teu amor é o meu sustento, mas só na canção. Não é? Desafio para o ano, leia a Bíblia. Leia, além da Bíblia, um livro no primeiro semestre, um livro cristão bom no primeiro semestre, outro livro cristão bom no segundo semestre. Você pode fazer isso. A biblioteca da igreja está ali, estamos reativando, tem alguns livros bons ali. Não precisa pegar um livro muito grosso, pegue um fininho, de 50, 70 páginas, eu vou ler esse aqui nesse semestre, e vou pegar um outro no semestre que vem. Aproveito para fazer o merchandising também, pedindo a sua doação para melhorar a biblioteca. Se você quiser comprar um livro para a igreja, editoras boas, converse com o pastor depois. No ano novo, terceiro lugar, não desmaies em meio às lutas. Você vai ter luta nesse ano. Não pense que porque você orou a Deus e pediu um ano próspero e abençoado, que você não vai ter problemas. Você vai ter problemas na sua vida durante esse ano. Você vai ter dificuldades na sua caminhada durante esse ano. Não sei se você vai perder o emprego, não sei se você vai ter uma enfermidade, não sei se você vai bater o seu carro, eu não sei o que vai acontecer, mas nós podemos ter dificuldades sim durante o ano, nós podemos ter luta sim durante o ano. Eu volto com você à carta aos Hebreus. Nos dias da carta aos Hebreus, havia muitos crentes se sentindo desanimados, porque estavam passando por dificuldades, por lutas, por problemas, por perseguições. Volta comigo no capítulo 10. Estamos encerrando. Volta comigo no capítulo 10, versículo de número 32 a 35. Hebreus 10, 32 a 35, o autor diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados ou de convertidos, vocês sustentaram grande luta e sofrimento, ora expostos como espetáculo, tanto em opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. O que o autor está dizendo aqui? Vocês já passaram por perto na vida por causa da fé. E vocês podem passar de novo por dificuldades na vida por causa da fé. Não desanimem, não se enfraqueçam. Volta lá para o capítulo 12, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3, o autor vai dizer assim: pois atentamente, ou considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando-vos em vossas almas. O autor da carta aos Hebreus, meus irmãos, ele está aqui incentivando os crentes a passarem por lutas,
a passarem por problemas, a passarem por perseguições, por dificuldades, sem desanimar. No versículo 24 do capítulo 10, ele diz assim: consideremos-nos uns aos outros para estimularmos, para incentivarmos uns aos outros. Versículo 36, ele diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Temos necessidade de perseverança. Problemas vão vir, dificuldades vão surgir, mas não desmaie. O que é desmaiar? Os crentes que desmaiavam na alma, aqui na linguagem do autor, poderiam continuar, quem sabe, com o corpo e com a mente presente na igreja, mas a fé desmaiou. A alma perdeu o vício, a alma perdeu o ânimo. É crente presente de espírito ausente, algo do tipo. É aquele crente que vai na igreja, ele está lá, mas ele não ferve mais. Ele está lá, mas o seu coração, o seu amor por Cristo não pulsa mais. Ele não tem ânimo, não tem alegria, não tem prazer. Olhe para Jesus, olhe para o sacrifício de Jesus, para que você não desmaie nesse novo ano, não enfraqueça a sua fé nesse novo ano. Nós não sabemos, como dissemos, o que nos aguarda. Será só tempos de bonança, tranquilidade, tudo bem? Ou teremos tempos de dificuldades, de problemas? O autor, Salomão, lá no texto de Provérbios, ele vai dizer que se no dia da angústia a tua força se mostra pequena, é porque a tua fé é fraca. E como é que você fortalece a fé? Ora para Deus. Oh Senhor, manda mais fé para a minha vida. É isso? Não. A Bíblia não pede para você orar isso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Você precisa ouvir a palavra, você precisa ler a palavra, você precisa buscar a palavra para que a sua fé se fortaleça. Salmo 37, 4, você conhece esse, né? O que diz lá? Os endereços são horríveis, né? A gente não lembra os endereços, mas a cor da casa a gente lembra quando chega perto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não desanime, olhe firmemente para Jesus, entregue o seu caminho ao Senhor, encha-se da palavra de Deus. Ano novo, novos desafios, horizontes novos, relacionamentos novos, compromissos novos, vitórias novas, mas também dificuldades novas, problemas novos, conflitos novos, responsabilidades novas. Tudo vai depender de como você abraça ou não esses desafios. Se você vai sair de cabeça erguida lá na frente, ou se você vai sair desmaiado na sua alma, enfraquecido na sua fé. Quero terminar aqui, lembrar aquela ilustração lá de Êxodo capítulo 14, quando o povo de Deus, fugindo do exército de Faraó, ele se depara com um obstáculo no caminho. Lembra? O mar. Chegou na beira do Mar Vermelho, não tem para onde fugir mais. Se olha para trás, vem o exército de Faraó. Se olha para um lado é deserto, olha para o outro lado é deserto, não tem para onde fugir. O que é que Deus disse para eles? Marchem, vamos lá, para frente, entrem no mar, pisem no mar. Deus vai abrir esse mar. E Deus abriu o mar. 30 e poucos quilômetros de braço de mar ali, Deus abriu e transformou em terra seca. Se as águas do mar da vida quiserem te derrotar, né? Vai com Deus, entre no mar, acredite que Deus vai fazer o milagre, acredita que Deus vai romper as coisas na sua frente. A Bíblia diz que nós não podemos ficar apenas olhando para o mar, temos que não ficar apenas olhando para a dificuldade, mas encará-la de frente em nome de Jesus e ser um vencedor nessas dificuldades que nos cercam. Quero terminar aqui, irmãos, dizendo que tem pessoas que apoiam as suas vidas apenas em promessas humanas e esquecem de olhar para as promessas de Deus, esquecem de olhar para a palavra de Deus. Salmo 39, verso 7, o salmista diz assim: mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em Ti.
A esperança do salmista estava no Senhor. Lembra do Salmo 42:11, quando ele diz: porque está abatido a minha alma, porque se angustia dentro de mim. Acredite, acredite, ponha a sua esperança em Deus, eu ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus, o meu auxílio, a minha fortaleza. Estava escrito ali que você não pode desmaiar na sua vida, desanimar na sua alma, mas para isso você tem que mantê-la alimentada, firmada na palavra de Deus. Termino aqui, queridos. Pode ser um ano muito bom, pode ser um ano muito fértil, pode ser um ano muito produtivo, pode ser um ano de muita bonança, de muita paz, de muita alegria. Pode ser um ano com muitas dificuldades, pode ser um ano com muitas lutas, pode ser um ano com enfermidades terríveis que atinjam a sua casa ou você mesmo. Olhe para o Senhor, não perca Jesus de vista, corra com perseverança a carreira que está proposta e não desmaie na sua alma, não perca o vício e o fervor da sua fé em Cristo Jesus, amém?